O xerife disse aquilo sem levantar a voz, mas fez questão de que todos ouvissem. Você não tem nome nessa cidade. A frase caiu pesada no meio da rua principal, dita com a segurança de quem acreditava controlar o lugar apenas por estar ali há tempo suficiente. Não foi uma ameaça direta, foi algo pior, um apagamento. No Velho Oeste, tirar o nome de um homem era tirar sua existência social. O forasteiro permaneceu imóvel, chapéu baixo, rosto parcialmente sombreado pelo sol da tarde. Não pediu respeito, não tentou explicar quem era, apenas ouviu. Para a maioria, aquilo confirmou o que já pensavam. Mais um homem sem passado relevante, sem vínculo, sem proteção. Um corpo presente, mas sem peso algum dentro daquela cidade. Alguns moradores riram baixo, outros apenas desviaram o olhar. Ninguém questionou o xerife. Quando a autoridade decide quem tem nome, a cidade costuma aceitar sem discussão. O forasteiro foi tratado como alguém de passagem, alguém que podia ser ignorado sem consequência. Esse tipo de erro costuma nascer exatamente desse conforto coletivo. O xerife aproximou-se mais um passo e reforçou a ideia. Disse que naquela cidade nomes se conquistavam, não se anunciavam. Disse que ninguém devia nada a quem chegava sem história. Cada palavra era medida para humilhar sem precisar insultar. O silêncio ao redor servia de aprovação tácita. O erro não foi o que o xerife disse. Foi o momento em que disse, porque o forasteiro não estava ali para pedir reconhecimento. Estava ali porque já tinha sido chamado, mesmo que a cidade ainda não soubesse disso. E quando alguém diz que um homem não tem nome, antes de confirmar quem ele é, assume um risco antigo demais para ser ignorado. Naquele instante, sem perceber, o xerife não apagou um nome. Apenas revelou que desconhecia o peso que ele carregava. No Velho Oeste, ter um nome não era detalhe, era proteção. Um nome abria portas, garantia escuta, evitava abusos. Quem não tinha nome era tratado como ruído, alguém que podia ser ignorado, empurrado ou descartado sem explicação. Por isso, quando um xerife dizia em público que um homem não tinha nome naquela cidade, não estava apenas impondo autoridade, estava definindo quem merecia existir ali. Aquela cidade funcionava assim havia anos. O xerife conhecia todos os sobrenomes importantes. Sabia quem devia a quem podia falar alto e quem devia baixar a cabeça. Forasteiros eram tolerados apenas enquanto não atrapalhavam o equilíbrio local. Quando atrapalhavam, eram reduzidos à condição mais simples possível. Gente sem história, sem passado relevante, sem direito a questionar. Esta história não é sobre um confronto imediato. É sobre o erro silencioso de subestimar alguém antes de entender por que ele apareceu. É sobre o momento em que a autoridade confunde costume com poder absoluto. No Velho Oeste, isso quase nunca termina bem. Não porque o forasteiro seja mais forte, mas porque o passado costuma alcançar quem acredita estar acima dele. Ao longo desta narrativa, você vai acompanhar como uma frase dita com segurança excessiva começa a se voltar contra quem a pronunciou. Vai ver como a cidade, primeiro, aceita o apagamento do forasteiro, depois hesita e, por fim, percebe que o nome que tentou negar sempre esteve ligado a decisões antigas, documentos esquecidos e escolhas que nunca foram revisadas. Aqui, o nome não surge como título heróico, nem como revelação teatral. Ele surge como consequência. Porque nomes verdadeiros não precisam ser anunciados. Eles aparecem quando alguém tenta apagá-los. E quando isso acontece, a cidade inteira é obrigada a lembrar do que preferia ter esquecido. Se você gosta de histórias do Velho Oeste, se inscreva no canal, deixe o like e participe nos comentários. De qual estado e cidade você está assistindo este vídeo? O xerife chamava-se Caleb Harlan, e naquela cidade seu sobrenome valia mais do que qualquer distintivo. Ele conhecia cada rua, cada dívida pendente, cada acordo feito sem papel.
Quando disse que o forasteiro não tinha nome ali, não falava por impulso. Falava com a certeza de quem acreditava controlar o que podia ou não ser lembrado. O forasteiro estava parado em frente ao escritório do xerife. Havia tempo suficiente para ser notado, mas não tempo demais para parecer provocação. Vestia roupas gastas, mas limpas. O cavalo atrás dele não era comum, nem chamativo. Era bem cuidado demais para pertencer a alguém sem passado. Alguns perceberam isso. Preferiram ignorar. Caleb Harlan deu as costas depois da frase, como quem encerra assunto resolvido. Esse gesto teve mais peso do que as palavras. Ao virar-se, sinalizou à cidade que não haveria diálogo. O forasteiro deixara de existir como interlocutor legítimo. A reação foi imediata e silenciosa. Um comerciante recolheu mercadorias expostas. Um fazendeiro desviou o caminho para não cruzar com o estranho. O salão retomou o burburinho normal. Quando a autoridade decide que alguém não tem nome, a cidade aprende rápido como agir em conjunto. O forasteiro não se moveu, não protestou, não seguiu o xerife. Apenas permaneceu ali, observando como o apagamento funcionava na prática. Cada gesto de indiferença confirmava que aquela cidade não precisava de provas para excluir alguém. Precisava apenas de autorização. No fim da tarde, o dono do salão comentou em voz baixa que o homem parecia confiante demais para quem acabara de ser descartado. A observação não encontrou eco. Confiança naquele contexto era inconveniente. Aceitar que o forasteiro não reagia como esperado exigiria reconsiderar a decisão do xerife. Caleb Harlan voltou a aparecer pouco depois, saindo do escritório para falar com um conhecido. Evitou olhar diretamente para o forasteiro, mas notou que ele ainda estava ali. Aquilo o incomodou mais do que admitiria. Gente sem nome costuma ir embora rápido. Permanecer era um erro de protocolo. Quando o sol começou a baixar, o forasteiro finalmente se sentou no banco em frente ao correio. Tirou o chapéu por um instante, revelando um rosto marcado pelo tempo, não pela derrota. Alguns reconheceram algo familiar naquele semblante. Não souberam dizer o quê. O reconhecimento sem nome gera inquietação. Uma criança perguntou à mãe quem era aquele homem. A resposta veio curta demais. Ninguém. A palavra saiu automática, repetindo o veredito do xerife sem reflexão. O forasteiro ouviu, não reagiu. Sabia que quando um adulto ensina uma criança a ignorar alguém, está ensinando algo maior do que desprezo. Naquela noite, Caleb Harlan pensou pouco no forasteiro. Para ele, o assunto estava encerrado. Ainda não sabia que, ao negar um nome em público, havia ativado algo antigo demais para ser controlado apenas com costume. No Velho Oeste, nomes não surgem quando são concedidos. Surgem quando alguém tenta apagá-los cedo demais. Na manhã seguinte, a cidade acordou funcionando como sempre, mas com um desvio quase imperceptível no comportamento coletivo. As pessoas evitavam a rua principal por alguns minutos a mais, escolhiam caminhos alternativos, ajustavam horários. Não era medo, era cautela mal disfarçada. Quando alguém é oficialmente ignorado, qualquer persistência passa a incomodar. O forasteiro apareceu cedo, antes que o comércio abrisse por completo. Caminhou até o armazém, observou os preços afixados, pediu água. O atendente entregou o copo sem olhar nos olhos, como quem cumpre obrigação mínima. O gesto era claro: reconhecimento funcional, negação social. O homem existia para tarefas simples, não para conversas. No escritório do xerife, Caleb Harlan revisava papéis antigos com atenção excessiva. Não procurava nada específico, mas voltava sempre aos mesmos registros, como se tentasse lembrar, porque alguns nomes lhe pareciam familiares demais. A imagem do forasteiro imóvel no dia anterior surgia sem convite. Ele afastava o pensamento com facilidade treinada. No salão, o comentário da noite anterior ganhara nova forma. Já não diziam que o forasteiro não tinha nome. Diziam que não valia a pena saber. A mudança parecia pequena, mas carregava nuance importante.
Negar o valor de saber é o primeiro sinal de que saber começou a incomodar. O forasteiro sentou-se em uma mesa lateral e pediu café. Bebeu devagar, observando o ambiente com atenção prática. Reparou em quem falava baixo demais quando ele se aproximava, em quem fingia não perceber sua presença, em quem o observava tempo demais antes de desviar o olhar. A cidade não o expulsava, tentava dissolvê-lo. Caleb Harlan entrou no salão pouco depois. Não olhou diretamente para o forasteiro, mas sentiu o deslocamento no ar. Conversas diminuíram. Olhares alternaram entre os dois homens. O xerife percebeu com desconforto crescente que sua frase da véspera não encerrara nada, apenas criara um ponto fixo de tensão. Um velho conhecido aproximou-se do xerife e comentou em tom casual que aquele homem lhe lembrava alguém. Não soube dizer quem. A frase soou inocente demais para ser ignorada. Caleb respondeu com indiferença treinada, mas a observação ficou. Rostos familiares sem nome costumam esconder histórias mal enterradas. Do lado de fora, uma carroça parou perto do correio. O forasteiro levantou-se e ajudou o condutor a descer uma carga pesada, sem ser solicitado. O gesto simples atraiu atenção indesejada. Gente sem nome não costuma agir como se pertencesse ao lugar. Pertencer, mesmo em ações pequenas, desafia o apagamento. Uma mulher comentou que o forasteiro parecia conhecer a cidade melhor do que deveria. A frase não virou acusação aberta, mas gerou desconforto imediato. Conhecimento não autorizado é ameaça silenciosa. Caleb ouviu o comentário ao passar e sentiu o incômodo se transformar em vigilância. Naquela noite, o xerife percebeu que o silêncio não estava resolvendo o problema. O forasteiro não se dissolvera como esperado. Continuava ali, visível, funcional, calmo demais. E quando alguém sem nome se recusa a desaparecer, a cidade é forçada a fazer a única coisa que tenta evitar desde o início: perguntar quem ele é e por que ainda não foi embora. No terceiro dia, o forasteiro já não era apenas presença, era incômodo fixo. Não fazia nada de errado, não criava conflito, não pedia explicações. Apenas existia onde não deveria existir, segundo o veredito do xerife. Essa contradição começou a corroer a segurança com que Caleb Harlan sustentara sua frase inicial. Caleb observava o homem à distância, fingindo desinteresse. Tentava associar aquele rosto a algo concreto, um registro, um episódio, um erro antigo. Nada vinha completo, apenas fragmentos. Uma curva familiar no olhar, um jeito específico de ficar parado, como quem já enfrentara situações piores do que desprezo público. No armazém, alguém comentou que o forasteiro parecia conhecer rotas antigas fora da cidade. Outro acrescentou que ele mencionara um riacho pelo nome que quase ninguém mais usava. A conversa foi interrompida cedo demais. Detalhes assim não surgem por acaso, e ninguém queria ser o primeiro a admitir isso em voz alta. O forasteiro passou a circular em horários diferentes, sempre visível, nunca repetindo exatamente a mesma rotina. Não parecia alguém perdido, parecia alguém esperando. Esse detalhe começou a incomodar Caleb mais do que qualquer desafio direto. Quem espera normalmente sabe o que vai acontecer. Uma tarde, o forasteiro entrou no escritório do xerife sem ser chamado. Não cruzou a linha do balcão, não tocou em nada. Apenas pediu para confirmar uma informação simples sobre limites antigos da região. Caleb respondeu com frieza automática, mas a pergunta foi precisa demais para ser casual. O homem agradeceu e saiu sem insistir. Caleb permaneceu olhando para os mapas depois que o forasteiro saiu. Reconheceu a área mencionada. Reconheceu também que poucos fora da cidade sabiam daquele limite antigo. Menos ainda se lembravam de por que fora alterado. O desconforto deixou de ser difuso e ganhou forma. No salão, o dono comentou que talvez o xerife tivesse sido duro demais. A frase foi dita como brincadeira, mas não gerou risos. Questionar a autoridade, mesmo de forma leve, indicava que algo estava mudando.
Caleb ouviu sobre isso mais tarde e sentiu a base do costume ranger. O forasteiro sentou-se no banco em frente ao correio ao entardecer, como se aquele fosse seu lugar natural. Crianças passaram correndo, ignorando-o. Adultos passaram mais devagar, observando com atenção mal disfarçada. O apagamento começava a falhar, porque exigia esforço constante demais. Caleb tentou se convencer de que tudo se resolveria se o homem fosse embora. Pensou em sugerir isso formalmente. Pensou também no que aconteceria se ele não fosse. A autoridade baseada apenas em costume não gosta de testes prolongados. Ela exige encerramento rápido. Naquela noite, ao fechar o escritório, Caleb entendeu algo que preferia não admitir. O forasteiro não precisava dizer o nome para recuperá-lo. Bastava permanecer, porque quanto mais tempo um homem sem nome continua visível, mais evidente se torna que alguém, em algum momento, decidiu apagá-lo à força. Na manhã seguinte, Caleb Harlan percebeu que a cidade já não reagia aos seus gestos com a mesma previsibilidade. Não era desafio aberto, mas havia atraso. 1 segundo a mais antes de obedecer. Um olhar rápido trocado entre dois homens antes de concordar. Pequenos desvios são o primeiro sinal de que a autoridade deixou de ser automática. O forasteiro apareceu perto do curral municipal, ajudando a conter um cavalo agitado. Não foi chamado, apenas agiu. O dono do animal agradeceu sem pensar, só percebendo depois quem o ajudara. O constrangimento veio tarde demais. Quando alguém sem nome resolve um problema real, o rótulo começa a falhar. No escritório, Caleb recebeu um pedido estranho. Um fazendeiro queria confirmar antigos registros de posse, só para ter certeza. A frase parecia casual, mas não era. Ninguém pede confirmação quando confia plenamente no que está escrito. Caleb respondeu com formalidade, mas sentiu o aviso embutido. O forasteiro passou pelo salão no início da tarde. Não entrou para beber. Apenas atravessou o espaço, cumprimentou alguém com um aceno discreto e saiu pelo fundo. O gesto foi observado demais para ser ignorado. Homens sem nome não costumam circular como se tivessem história ali. Caleb foi informado de que o forasteiro perguntara sobre um antigo incêndio ocorrido anos antes, perto da divisa oeste. A informação não era pública. Pouca gente lembrava dos detalhes. O xerife sentiu um frio curto na base do estômago. Aquilo não era curiosidade, era rastreamento. No fim da tarde, Caleb chamou o forasteiro ao escritório. Não para confronto, mas para estabelecer limites. Disse que perguntas demais causavam confusão desnecessária. O forasteiro ouviu, sem interromper, e respondeu apenas que confusão já existia. Só não era reconhecida. A frase não foi desafiadora, foi factual. Isso a tornou perigosa. Depois da conversa, Caleb permaneceu sozinho por um longo tempo. Abriu um livro antigo de registros e folheou até encontrar um nome que não aparecia ali havia anos. O papel estava amarelado, a tinta fraca, mas o traço era inconfundível. O passado não estava esquecido, estava apenas guardado. Na rua, comentários começaram a mudar de tom. Já não falavam se o forasteiro tinha ou não nome. Falavam de quem ele poderia ter sido. A inversão parecia pequena, mas mudava tudo. Perguntar quem é reconhecer existência. O dono do salão comentou que talvez fosse melhor o xerife esclarecer logo a situação. Não houve resposta imediata. Caleb percebeu que aquela sugestão não vinha mais de respeito. Vinha de necessidade coletiva de encerramento. Ao cair da noite, Caleb Harlan entendeu que negar um nome era fácil quando ninguém o reivindicava. O problema surgia quando o passado começava a bater à porta, trazendo consigo perguntas que não podiam mais ser ignoradas. E naquela cidade, alguém estava prestes a lembrar exatamente por que aquele nome fora apagado. Caleb Harlan não dormiu bem naquela noite, não por medo imediato, mas por reconhecimento tardio. O nome que vira no livro antigo insistia em voltar incompleto.
como um som interrompido antes da última sílaba. Não era um nome qualquer. Era um nome que, se pronunciado em voz alta, obrigaria a cidade inteira a rever decisões tomadas com pressa demais anos atrás. Ao amanhecer, o forasteiro já estava na rua principal. Conversava pouco, observava muito. Um velho rancheiro passou por ele, parou por um instante e voltou 2 passos. Perguntou se já tinham se visto antes. O forasteiro respondeu apenas que talvez, em outro tempo. A resposta curta teve efeito maior do que uma confirmação direta. No armazém, 2 homens discutiam mapas antigos espalhados sobre um barril. Um deles mencionou um sobrenome quase esquecido, associado a terras na divisa oeste. A conversa cessou assim que perceberam que outros ouviam. Nomes antigos carregam consequências modernas demais. Caleb saiu do escritório e percorreu a rua com passo firme demais para ser casual. Observava reações, não pessoas. Notava quem ficava tenso, quem demonstrava alívio, quem fingia indiferença. O poder de um nome não está em quem o diz, mas em quem reage a ele. O forasteiro sentou-se no banco em frente ao correio, como se aquele espaço sempre tivesse sido dele. Uma mulher aproximou-se e perguntou, quase em sussurro, se ele era parente de alguém que morrera no incêndio anos antes. O forasteiro não negou nem confirmou. Apenas perguntou se ela lembrava do ocorrido. O silêncio dela respondeu. No salão, o dono ouviu a mesma pergunta surgir em mesas diferentes. Não era coincidência. O nome começava a circular sem ser dito, construído por associação. Quando isso acontece, o apagamento perde eficácia. Ninguém precisa dizer algo explicitamente para que todos entendam. Caleb chamou um antigo auxiliar e pediu que confirmasse registros que não eram mais usados. O homem voltou pálido, trazendo um caderno fino demais para ter sido importante à época. O nome estava lá, riscado, mas legível. O tipo de rasura que não apaga, apenas tenta adiar. No fim da tarde, alguém pronunciou o sobrenome em voz baixa perto do correio. Não foi o forasteiro. Foi um morador antigo, cansado de fingir que não lembrava. A palavra não ecoou, mas se espalhou. Algumas sílabas bastam quando a memória coletiva está pronta. O forasteiro ouviu o nome e não reagiu. Não sorriu, não corrigiu, apenas permaneceu. O nome não precisava mais dele para existir. Já tinha sido devolvido ao lugar de onde fora tirado à força. Naquela noite, Caleb Harlan entendeu que a cidade não perguntaria mais se o forasteiro tinha nome. Perguntaria por que ele fora apagado. E essa era uma pergunta muito mais difícil de responder, porque apontava não para um homem específico, mas para um acordo coletivo feito no silêncio. Quando o sobrenome começou a circular sem dono declarado, a cidade entrou em um estado de atenção desconfortável. Não era pânico, mas vigilância. Pessoas passaram a medir palavras, a escolher onde falar, a verificar quem estava por perto antes de concluir frases. O nome não precisava ser dito por inteiro para produzir efeito. Bastava a sugestão. Caleb Harlan tentou agir como se nada estivesse fora do controle. Cumpriu rotinas, resolveu questões menores, mediou conflitos simples. Ainda assim, percebia que sua presença já não encerrava discussões automaticamente. Alguns ouviam com respeito, mas não com submissão. A diferença era sutil e decisiva. O forasteiro manteve-se visível, mas não central. Não buscava atenção nem se escondia. Caminhava pelas ruas como quem revisita um espaço conhecido demais para ser casual. Esse comportamento começou a incomodar antigos moradores, porque sugeria familiaridade que não podia mais ser negada. No armazém, um comerciante antigo comentou que o nome ligado ao incêndio da divisa oeste nunca fora esclarecido de verdade. Outro respondeu que fora melhor assim. A frase caiu mal. Pela primeira vez, alguém questionou em voz alta se aquilo realmente tinha sido melhor para todos. Caleb ouviu a conversa ao passar e não interferiu. Não porque concordasse, mas porque entendeu que qualquer tentativa de controle agora soaria como confirmação de culpa.
A autoridade baseada em silêncio não sobrevive quando o silêncio começa a falar sozinho. O forasteiro foi abordado por um homem que perdera terras depois do incêndio. Não pediu reparação, apenas perguntou se o nome que circulava tinha algo a ver com aquilo. O forasteiro respondeu que algumas perdas não foram acidentais, apenas mal explicadas. A frase se espalhou rápido demais para ser contida. No fim da tarde, Caleb abriu novamente o livro de registros antigos. Passou o dedo sobre o nome riscado, percebendo algo que evitara admitir. A rasura não fora feita para corrigir erro, mas para facilitar decisões futuras. Apagar o nome fora mais conveniente do que enfrentar as consequências dele. O dono do salão percebeu a mudança no tipo de conversa que surgia ali. Já não eram histórias de bravura ou comércio. Eram lembranças truncadas, episódios mal resolvidos, perguntas sem resposta. O lugar que antes abafava conflitos agora os amplificava. O forasteiro sentou-se no banco em frente ao correio ao entardecer, como sempre. Desta vez, não estava sozinho. 2 homens sentaram-se próximos sem falar. A presença deles não era apoio explícito, mas reconhecimento. O apagamento perdera efeito prático. Naquela noite, a cidade começou a entender o verdadeiro custo de ter apagado um nome. Não foi apenas injustiça com um homem. Foi a criação de uma dívida silenciosa que agora cobrava juros em forma de desconfiança, revisão e memória. E quando a memória retorna, ela nunca volta sozinha. A cidade já não fingia normalidade. Continuava funcionando, mas sem o conforto da repetição automática. Cada decisão agora vinha acompanhada de uma pergunta silenciosa. Isso também foi feito assim? A dúvida, uma vez instalada, espalha-se para áreas onde ninguém pretendia mexer. Caleb Harlan percebeu que o respeito automático estava sendo substituído por expectativa crítica. As pessoas ainda o ouviam, mas esperavam mais. Esperavam explicação, contexto, coerência. Para alguém acostumado a decidir pelo costume, isso era território desconhecido. O forasteiro começou a ser tratado como referência involuntária. Não porque comandasse algo, mas porque sua simples presença lembrava a origem da tensão. Sempre que alguém mencionava o incêndio da divisa oeste ou as terras redistribuídas depois dele, o olhar acabava recaindo sobre ele. No armazém, um homem mais jovem perguntou em voz alta por que ninguém nunca investigara aquele incêndio direito. A pergunta não foi respondida de imediato. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer defesa. A cidade sabia por que não investigara. Caleb foi abordado por um antigo aliado que sugeriu encerrar logo a situação, do jeito mais simples possível. A frase era vaga de propósito. Encerrar significava calar o assunto novamente. Caleb percebeu que aceitar aquela sugestão seria confirmar exatamente o que agora estava sendo questionado. O forasteiro entrou no escritório do xerife naquela tarde sem ser chamado, pela segunda vez. Desta vez, não fez perguntas. Apenas colocou um pequeno objeto sobre a mesa, um medalhão gasto, encontrado nos escombros anos atrás. Caleb reconheceu imediatamente. Aquilo não era boato, era lembrança física. Caleb segurou o medalhão por mais tempo do que pretendia. Lembrou-se da noite do incêndio, das decisões rápidas, dos nomes que precisavam desaparecer para que a cidade seguisse em frente sem conflito maior. O erro não fora agir, fora decidir quem pagaria o preço em silêncio. Quando o forasteiro saiu, Caleb chamou 2 homens antigos da cidade, não para acusar, mas para confirmar o que já sabia. As respostas vieram incompletas, cheias de desvios. Mesmo assim, bastaram. A história que tentaram esquecer estava inteira demais para continuar enterrada. Ao entardecer, a cidade se reuniu espontaneamente perto do correio. Não era assembleia oficial, era convergência inevitável. Pessoas queriam ouvir algo, mesmo sem saber exatamente o que.
Quando o passado exige resposta, a cidade inteira sente o chamado. Caleb Harlan entendeu que não podia mais sustentar o apagamento. O nome voltaria, não como vingança, mas como correção tardia. E no Velho Oeste, correções feitas tarde demais raramente agradam a todos, mas quase sempre são inevitáveis. A reunião em frente ao correio não foi convocada, mas ninguém estranhou quando percebeu o que estava acontecendo. Homens largaram tarefas pela metade, mulheres pararam nas portas, crianças foram puxadas para perto. Não havia palco, mas havia expectativa. Quando uma cidade se junta sem aviso, é porque algo deixou de caber nas conversas privadas. Caleb Harlan chegou por último, não por estratégia, mas por necessidade de tempo. Precisava decidir se falaria antes que falassem por ele. O silêncio que se abriu à sua frente não era reverência automática, era cobrança contida. Pela primeira vez em anos, o distintivo não bastava. O forasteiro estava ali, de pé, visível, sem ocupar o centro. Não se apresentava como acusado nem como autoridade. Essa posição intermediária confundia. Ele não exigia nada, mas também não se retirava. A postura indicava que a resposta não dependia mais dele. Um morador antigo foi o primeiro a falar. Disse que o incêndio da divisa oeste nunca fora esclarecido direito. A frase saiu simples, sem acusação direta. Outros complementaram com detalhes esquecidos. Horários estranhos, cercas movidas depois, registros alterados. Cada contribuição diminuía o espaço para negação. Caleb tentou interromper, mas percebeu que o gesto soaria errado. Deixou que falassem. Enquanto ouvia, entendia algo fundamental. A cidade não queria um culpado isolado. Queria coerência. Queria saber por que certos nomes haviam desaparecido dos registros enquanto outros prosperaram. Foi então que alguém pronunciou o sobrenome completo. Não o forasteiro. Um homem que sempre evitara conflito. O nome ecoou curto, seco, definitivo. Alguns reagiram com surpresa, outros com reconhecimento tardio. Ninguém riu, ninguém contestou. O forasteiro levantou os olhos pela primeira vez desde o início da reunião. Não confirmou nem negou. Não precisava. O nome já não era propriedade dele. Tornara-se dado público. O apagamento falhara porque exigia silêncio coletivo. E o silêncio acabara. Caleb sentiu o peso exato do erro cometido anos antes. Não fora o incêndio em si, fora decidir que a cidade seguiria melhor se um nome fosse retirado da história. Aquela decisão retornava agora, não como vingança, mas como correção atrasada. Alguns moradores pediram explicações diretas. Outros apenas aguardaram. A diferença era clara. Ninguém mais aceitava respostas rápidas. Queriam entender o processo, não apenas o resultado. Essa mudança indicava que a cidade aprendera algo que não podia ser desaprendido. Quando a reunião se dispersou, não houve alívio. Houve responsabilidade compartilhada. O nome estava de volta ao lugar de onde fora tirado. E a partir daquele momento, a pergunta deixou de ser quem era o forasteiro. Passou a ser o que a cidade faria depois de admitir que o apagou para seguir em frente mais facilmente. Depois que o sobrenome foi pronunciado em voz alta, a cidade não conseguiu voltar ao ponto anterior. Não houve discussão imediata, nem confronto direto. Houve algo mais incômodo, confirmação silenciosa. Pessoas se entreolharam não para perguntar se era verdade, mas para medir quem mais já sabia e por quanto tempo fingira não saber. Caleb Harlan permaneceu parado por alguns segundos a mais do que o habitual. Não perdeu a postura, mas perdeu o ritmo. A autoridade, que sempre entrava para encerrar conversas, agora precisava decidir se ainda tinha legitimidade para conduzi-las. O nome dito em público deslocara o eixo do poder. O forasteiro não se apresentou como dono do nome. Não fez discurso, não explicou genealogia, não reivindicou nada. Essa ausência de reivindicação confundiu ainda mais. A cidade estava acostumada a disputas abertas. Não sabia lidar com alguém que apenas aceitava que a verdade ficasse onde estava.
Alguns moradores começaram a lembrar detalhes que antes pareciam irrelevantes. Um comentou que lembrava de ver aquele homem anos atrás, antes do incêndio. Outro mencionou uma conversa interrompida à força. As memórias não surgiam organizadas, mas eram consistentes demais para serem descartadas como invenção coletiva. No escritório do xerife, Caleb reuniu registros antigos naquela mesma noite, não para esconder, mas para entender o tamanho do que fora omitido. Cada folha confirmava a mesma coisa. O nome não fora apagado por engano, mas por decisão prática. Alguém precisava desaparecer para que a cidade não parasse. O dono do salão percebeu que o ambiente mudara de vez. Clientes conversavam sem baixar tanto a voz. Alguns mencionavam diretamente o incêndio, os registros, o nome. O salão deixara de ser espaço de abafamento e passara a ser espaço de lembrança. Isso alterava tudo. Caleb foi procurado por 2 homens antigos da cidade que pediram esclarecimento, não punição. Queriam saber quem decidira o apagamento, em que momento, com qual justificativa. A pergunta não vinha carregada de raiva, mas de necessidade. Sem resposta, a cidade não seguiria. O forasteiro passou pela rua principal naquela noite como alguém que finalmente deixara de ser invisível. Não era saudado com entusiasmo, nem com hostilidade. Era observado com atenção consciente. Ter nome não o tornara poderoso, apenas real. Caleb entendeu que qualquer tentativa de minimizar agora seria interpretada como confirmação de culpa maior. O caminho possível era outro. Exposição controlada, revisão pública, aceitação de erro institucional. O preço seria alto, mas menor do que o custo de insistir no silêncio. Ao apagar as luzes do escritório, Caleb Harlan soube que a cidade jamais esqueceria aquele momento. Não porque um nome voltara, mas porque todos haviam participado do apagamento. E, no Velho Oeste, quando a responsabilidade deixa de ser individual e passa a ser coletiva, não existe saída simples, apenas ajuste prolongado. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a sensação incômoda de que algo precisava ser dito oficialmente. O nome já circulava. As versões antigas já não se sustentavam. Continuar em silêncio agora não era neutralidade, era escolha. E escolhas, depois de um nome revelado, deixam rastro. Caleb Harlan abriu o escritório mais cedo do que de costume. Não para atender demandas imediatas, mas para organizar documentos que jamais deveriam ter sido tratados como inconvenientes. Registros de posse, relatórios do incêndio, anotações incompletas, tudo aquilo formava um mapa de decisões feitas para evitar conflito maior, mas que criaram um problema mais profundo. O forasteiro não foi chamado. Ainda assim, estava presente. Sentou-se no banco em frente ao correio, como fizera desde o início. Não precisava ocupar espaço oficial para ser parte do que estava prestes a acontecer. Sua presença era lembrete suficiente. O primeiro morador a entrar no escritório não pediu punição. Pediu explicação. Queria entender por que o incêndio fora tratado como acidente sem investigação adequada. Caleb respondeu com cuidado, escolhendo palavras que não agravassem o que já estava exposto. Admitiu que decisões foram tomadas rápido demais. Outros vieram em seguida. Perguntas diferentes, todas apontando para o mesmo ponto. Quem decidiu apagar o nome e por quê? A repetição desmontava qualquer tentativa de tratar o caso como exceção isolada. Aquilo fora método. No salão, a conversa da manhã não girava mais em torno do forasteiro, mas do xerife. O deslocamento era claro. Quando a atenção muda de alvo, o centro do poder muda junto. O dono do salão percebeu isso antes de todos e evitou tomar partido cedo demais. Caleb saiu do escritório perto do meio-dia e parou no centro da rua principal. Não fez discurso, mas confirmou em voz alta o que já era sabido. O nome fora retirado dos registros para evitar disputa maior na época. A frase não trouxe alívio, trouxe precisão. E precisão corta mais fundo do que negação. Alguns reagiram com indignação contida, outros
com resignação. Ninguém se surpreendeu de verdade. A surpresa não estava no fato, mas na confirmação pública. Quando a autoridade admite o que fez, transfere o peso da decisão para todos que se beneficiaram dela. O forasteiro ouviu tudo sem se mover. Não buscava reparação imediata. Não reivindicava nada em voz alta. Sabia que o ajuste real não viria em um dia. Viria na forma como a cidade passaria a agir depois daquele reconhecimento. Naquele fim de tarde, ficou claro que a autoridade não podia mais apenas comandar. Precisava responder. E no Velho Oeste, quando um xerife é forçado a explicar o passado, o futuro deixa de ser previsível. A cidade entrava agora na fase mais difícil. Viver sabendo exatamente o que foi feito para continuar funcionando. Depois da confirmação pública de Caleb Harlan, a cidade não reagiu com explosão, reagiu com cálculo. Pessoas começaram a revisar mentalmente decisões passadas à luz do que agora estava declarado. O problema não era apenas o nome apagado, mas tudo o que fora permitido depois disso. Alguns moradores perceberam que acordos firmados anos atrás só existiram porque aquele nome não constava mais nos registros. Terras mudaram de dono, dívidas foram renegociadas, cercas avançaram. Nada disso parecia ilegal enquanto o passado permanecia em silêncio. Agora, cada ajuste precisava ser reavaliado. Caleb manteve o escritório aberto durante todo o dia. Não por obrigação formal, mas porque entendia que fechar as portas agora soaria como recuo. Recebeu perguntas difíceis, algumas educadas, outras diretas demais para serem confortáveis. Respondeu dentro do possível, consciente de que cada resposta criava novo precedente. O forasteiro foi abordado por um homem que antes evitara qualquer contato. Perguntou se ele pretendia reivindicar algo imediatamente. A pergunta vinha carregada de receio. O forasteiro respondeu que não viera para tomar, viera para que parassem de fingir. A resposta não tranquilizou, mas esclareceu. No salão, o dono percebeu queda no movimento habitual. Não era boicote organizado, mas desconforto difuso. As pessoas evitavam locais que lembrassem decisões tomadas sem questionamento. O balcão, antes ponto de julgamento rápido, agora era símbolo de pressa injustificada. Um grupo de fazendeiros reuniu-se no galpão afastado para discutir limites de terra. Não pediram permissão ao xerife. Não precisavam. A autoridade havia reconhecido o erro. Agora, a cidade buscava reorganização sem intermediários. Caleb foi informado da reunião e não tentou impedi-la. Entendeu que qualquer tentativa de controle soaria como continuação do apagamento. Aceitar que decisões escapassem de sua mesa era parte do ajuste. O forasteiro manteve a rotina. Caminhava, sentava, observava. Não participava das reuniões. Sabia que sua presença ali agora tinha outra função. Lembrar de onde tudo começara. Tornara-se referência histórica viva, não um agente ativo. Ao fim da tarde, uma mulher comentou que a cidade parecia cansada, não de trabalho, mas de carregar versões antigas. O comentário espalhou-se rápido, porque todos sentiam o mesmo peso. Verdades tardias exigem energia extra para serem absorvidas. Naquela noite, a cidade entendeu que dizer em voz alta não encerrara nada, apenas iniciara a fase mais longa do processo. Admitir foi o primeiro custo. Reorganizar tudo o que se apoiara naquela omissão seria o verdadeiro preço. E esse tipo de pagamento raramente é feito de uma vez só. Com o erro admitido, a cidade percebeu algo incômodo. Não existia botão de retorno. Nada do que fora feito nos últimos anos podia ser simplesmente desconsiderado. As pessoas continuavam vivendo em casas erguidas depois do incêndio, trabalhando terras redistribuídas, negociando dívidas ajustadas à nova realidade. Reconhecer o apagamento não apagava seus efeitos. Alguns moradores passaram a tratar o assunto com pragmatismo excessivo. Diziam que o passado não podia ser mudado e que insistir nele
só traria prejuízo coletivo. A fala soava razoável, mas carregava a mesma lógica que justificara o apagamento inicial. Resolver rápido para evitar desconforto maior. A cidade começava a reconhecer esse padrão e a desconfiar dele. Caleb Harlan ouviu mais do que falou naquele dia. Percebeu que sua função agora não era conduzir decisões, mas impedir que novos atalhos fossem tomados. A autoridade que restava a ele vinha da transparência tardia, não do comando antigo. O forasteiro foi procurado por um grupo pequeno no fim da manhã. Não pediram liderança nem orientação. Queriam apenas saber se ele ficaria. A pergunta revelava mais do que parecia. Permanecer significava vigilância contínua. Partir significava confiar que a cidade não repetiria o erro. Ele respondeu que não tomaria essa decisão enquanto tudo ainda estivesse em ajuste. Não por ameaça velada, mas por coerência. Um nome não pode ser apagado duas vezes sem intenção clara. Permanecer por mais um tempo era forma de garantir que o processo não fosse interrompido. No salão, o dono começou a retirar objetos antigos das paredes. Fotos, lembranças, troféus informais. Não por arrependimento explícito, mas por tentativa de se distanciar de um tempo que agora parecia exposto demais. Ambientes também carregam memória, e alguns preferem limpá-la cedo. Conversas sobre compensações começaram a surgir, sempre acompanhadas de cuidado extremo com as palavras. Ninguém queria parecer benevolente demais, nem resistente demais. O equilíbrio era frágil. Qualquer gesto exagerado poderia ser interpretado como nova tentativa de controle. Caleb recebeu uma carta de fora, curta e objetiva, confirmando que o caso estava sendo acompanhado, mas que não haveria intervenção direta enquanto a cidade demonstrasse capacidade de reorganização interna. A mensagem era clara. Agora era responsabilidade local. O forasteiro sentou-se no banco em frente ao correio ao entardecer, como sempre. A diferença estava no entorno. Pessoas se sentavam próximas, sem constrangimento, não para conversar, mas para dividir o espaço. A exclusão perdera a força. Naquela noite, a cidade começou a entender que o que não pode ser desfeito precisa ser administrado com cuidado contínuo. O apagamento fora rápido, a correção seria lenta. E no Velho Oeste, lentidão quase sempre significa custo, mas também aprendizado. A reorganização não aconteceu em bloco. Veio em pequenas perdas diárias, quase invisíveis. Um acordo que antes seria fechado no balcão passou a exigir testemunhas. Uma decisão que costumava sair do escritório do xerife foi adiada para consulta coletiva. O poder não caiu, escorreu. Caleb Harlan sentiu essa mudança com precisão desconfortável. Ainda era procurado, ainda era ouvido, mas já não era ponto final. As pessoas buscavam confirmação, não autorização. Essa diferença muda tudo para quem sempre confundiu uma coisa com a outra. O forasteiro observava sem intervir. Sabia que qualquer palavra sua agora poderia ser usada como nova âncora de autoridade, algo que ele evitava deliberadamente. Não viera substituir um poder por outro, viera quebrar a lógica do apagamento. No salão, o dono tentou retomar o papel de mediador informal. Falava em conciliação, em bom senso, em não reabrir feridas. A fala encontrava pouco eco. A cidade aprendera que feridas cobertas cedo demais infeccionam. Ninguém queria repetir o erro. Um grupo de moradores decidiu revisar acordos antigos por conta própria, sem esperar aval do xerife. A atitude não era rebeldia, era prevenção. Quando a confiança em centros únicos se quebra, as decisões se espalham. Caleb foi informado dessas revisões e não interferiu. Pela primeira vez em anos, escolheu não centralizar. Sabia que qualquer tentativa de controle seria interpretada como recaída. Manter distância virou estratégia de sobrevivência institucional. O forasteiro foi chamado para ouvir uma dessas revisões, não para opinar. Sentou-se, ouviu, levantou-se e foi embora sem comentar.
O gesto foi entendido como sinal claro. O processo não precisava mais dele como referência constante. Alguns começaram a questionar se o xerife deveria continuar no cargo. A discussão não era aberta, mas existia. A simples possibilidade indicava o quanto a autoridade fora deslocada. Não por falha única, mas por método repetido. Caleb percebeu que seu maior erro não fora apagar um nome, fora acreditar que podia administrar o passado indefinidamente. Passados mal resolvidos não ficam quietos. Eles aguardam o momento certo para exigir revisão. Naquela noite, a cidade entendeu algo essencial. Quando o controle é mantido por silêncio, ele se desfaz assim que alguém decide falar. E o que surge depois não é caos imediato. É redistribuição lenta, difícil e impossível de fingir que não está acontecendo. A cidade descobriu que perder um centro único de decisão não traz alívio imediato, traz trabalho. Cada escolha agora exigia conversa, registro, confirmação. O que antes era resolvido em minutos passou a levar dias. A lentidão irritava alguns, mas ninguém ousava pedir a volta do modelo antigo em voz alta. Caleb Harlan passou a ser visto mais como guardião de processo do que como árbitro final. Ainda vestia o distintivo, ainda mantinha a ordem, mas não conduzia destinos. A mudança não foi decretada, foi aceita por desgaste. Quando uma autoridade erra no método, não perde o cargo, perde a centralidade. O forasteiro percebeu que já não era observado como lembrança incômoda, mas como marco temporal. As conversas usavam o tempo antes e depois da chegada dele como referência. Não era protagonismo, era consequência histórica. Ele aceitava isso com distância deliberada. No salão, o dono percebeu que já não conseguia reunir pessoas em torno de uma versão única. Conversas se dividiam em pequenos grupos, cada um com leitura própria dos fatos. O espaço perdera a função de consenso, tornara-se apenas lugar físico. Alguns moradores sentiram falta da simplicidade antiga. Comentavam que tudo parecia mais pesado agora. A resposta vinha rápida. Era pesado porque sempre fora, só não era reconhecido. A frase circulou sem autor definido, o que a tornava ainda mais verdadeira. Caleb foi procurado por um grupo que sugeriu criar registros públicos acessíveis a todos. A ideia teria sido impensável meses antes. Agora parecia óbvia. Quando o apagamento falha, a transparência surge como antídoto tardio. O forasteiro foi informado da proposta e não comentou. Não precisava. O simples fato de a cidade pensar em mecanismos para evitar novos apagamentos indicava que algo fora aprendido. Aprendizado real raramente pede validação externa. Pequenos conflitos surgiram, mas foram resolvidos sem recorrer ao passado como arma. Essa era a diferença. Antes, decisões antigas eram usadas para calar disputas. Agora, o passado era tratado como algo a ser entendido, não explorado. Caleb percebeu que o cargo ainda lhe pertencia, mas o poder não. E isso não era punição formal. Era ajuste coletivo. A cidade não precisava removê-lo para mudar a forma como funcionava. Naquela noite, ficou claro que a fragmentação do poder não enfraquecera a cidade, tornara-a mais cuidadosa. O preço era alto. Tempo, esforço, desconforto. Mas o ganho era duradouro. Um nome fora apagado uma vez. Aquela cidade não permitiria que isso acontecesse de novo com a mesma facilidade. Com o poder fragmentado e os acordos sendo revistos, a cidade entrou em um estado curioso de cansaço lúcido. Não havia mais urgência, mas também não havia alívio. As pessoas entendiam que o pior já passara, mas sabiam que o ajuste real exige convivência prolongada com decisões difíceis. Caleb Harlan manteve-se no cargo, mas deixou de ser referência automática. Passou a explicar mais do que ordenar, a ouvir mais do que encerrar. Para alguns, isso parecia fraqueza. Para outros,
Era o único caminho possível depois de admitir o apagamento de um nome. O forasteiro começou a reduzir a própria presença, não por rejeição, mas por consciência de ciclo. Passava menos tempo na rua principal, evitava reuniões, recusava convites para permanecer. Sabia que sua permanência prolongada poderia virar dependência simbólica, algo que não desejava criar. Alguns moradores perceberam o afastamento e se incomodaram. A presença dele funcionara como garantia moral. Sem ela, temiam recaídas. O forasteiro ouviu essas preocupações e respondeu que nenhuma cidade aprende de verdade enquanto precisa de alguém lembrando o erro o tempo todo. No salão, o dono comentou que talvez fosse hora de mudanças mais visíveis. Falou em reformas, em nova função para o espaço. A fala não vinha de arrependimento explícito, mas de adaptação. Quando um lugar perde seu papel simbólico, ou se reinventa ou se esvazia. Caleb foi informado de que alguns moradores pensavam em substituí-lo no próximo ciclo. A informação não o surpreendeu. Não houve reação defensiva. Ele entendia que a autoridade que se sustenta apenas pela permanência no cargo já começou a desaparecer. O forasteiro organizou seus poucos pertences numa manhã silenciosa. Não anunciou partida. Apenas preparou o cavalo com método calmo. Alguns observaram de longe. Não houve despedidas formais. Não eram necessárias. Uma mulher aproximou-se e perguntou se ele voltaria algum dia. O forasteiro respondeu que nomes não precisam voltar, onde já foram reconhecidos. A cidade guardaria o resto. Caleb observou a preparação à distância e sentiu algo próximo de encerramento. Não redenção, nem absolvição, encerramento. Sabia que aquele homem partia levando algo que nunca mais poderia ser retirado dali. A lembrança do erro coletivo. Quando o forasteiro deixou a cidade, não houve aplauso nem alívio imediato. Houve responsabilidade, porque a partir daquele momento não haveria mais ninguém de fora para culpar ou proteger. A cidade teria de sustentar sozinha a decisão de nunca mais apagar um nome por conveniência. Depois da partida do forasteiro, a cidade tentou reencontrar um ritmo conhecido. As ruas continuaram as mesmas, os horários também. Ainda assim, havia um cuidado novo no ar. As pessoas falavam um pouco menos rápido, ouviam um pouco mais. Não era prudência aprendida em livros, era memória recente. O nome que fora apagado deixou de ser mencionado com frequência, mas nunca deixou de existir. Tornou-se referência silenciosa. Sempre que alguém sugeria uma solução fácil demais, surgia uma pausa curta, quase imperceptível. O passado agora interrompia decisões apressadas. Caleb Harlan continuou como xerife por algum tempo. Cumpriu o cargo com menos certeza e mais atenção. Não porque tivesse se tornado o melhor homem de repente, mas porque aprendera que autoridade sem registro vira abuso sem testemunha. Essa compreensão não o redimiu, apenas o limitou. O salão permaneceu aberto, mas já não ditava o tom da cidade. As conversas ali eram mais curtas, menos performáticas. Piadas eram medidas. Julgamentos rápidos perderam o público. O balcão deixara de ser tribunal informal. Alguns moradores começaram a anotar acordos simples por conta própria. Nada elaborado. Apenas datas, nomes, termos claros. Não por virtude moral, mas por experiência direta. Tinham visto o que acontece quando nomes desaparecem dos registros. Forasteiros continuaram a passar pela cidade. A diferença estava no tempo do julgamento. Perguntas vinham antes das conclusões. Ninguém mais dizia em público que alguém não tinha nome ali. A frase perdera a utilidade depois de tudo o que custara. Às vezes, alguém comentava que o homem nunca voltou. A observação vinha sem ressentimento. Não havia motivo para retorno. Ele não deixara pendências, deixara correção. Cidades raramente agradecem correções, mas quase sempre vivem melhor depois delas.
Caleb ouviu certa vez alguém dizer que talvez o apagamento tivesse sido inevitável naquele momento. Não respondeu. Sabia que inevitável não significa correto, apenas conveniente demais para ser questionado na época. Essa distinção agora era clara demais para ser ignorada. Com o tempo, a história deixou de ser contada como escândalo. Virou advertência, não sobre um homem específico, mas sobre o método usado para manter a paz. A cidade aprendera que paz sustentada por silêncio cobra um preço que sempre retorna com juros. No Velho Oeste, poucas coisas mudam rápido de forma definitiva, mas algumas mudanças, quando acontecem, não permitem retorno. Aquele nome fora apagado uma vez, e isso custara mais do que todos imaginavam. A cidade seguiu em frente, não melhor, mas mais consciente, porque depois daquele dia, ninguém ali confundia mais costume com direito de apagar alguém. No Velho Oeste, nomes não eram apenas identificação, eram fronteiras invisíveis. Definiam quem podia falar, quem podia ficar, quem podia ser ignorado sem explicação. Aquela cidade aprendeu isso do jeito mais difícil, tentando apagar um homem para preservar um equilíbrio frágil. Durante anos, funcionou. Funcionou porque ninguém queria olhar de perto demais para decisões tomadas em nome da tranquilidade coletiva. Até o dia em que um forasteiro ficou parado tempo suficiente para que o apagamento começasse a falhar. O erro não foi negar o nome em público. O erro foi acreditar que um nome apagado deixava de existir. Ao tentar reduzir um homem a silêncio, a cidade acabou expondo o próprio método. Resolver problemas, retirando pessoas da história. O xerife não foi o único responsável. Comerciantes, fazendeiros, frequentadores do salão, todos aceitaram o atalho porque era mais confortável do que enfrentar o passado. Quando o nome voltou, não voltou como vingança. Voltou como prova de que nada se sustenta para sempre quando depende do esquecimento forçado. Depois da partida do forasteiro, a cidade seguiu vivendo, mas passou a medir melhor o peso das palavras, a pressa das decisões e o custo de escolher quem merece existir ali. Não se tornou justa de repente. Tornou-se cuidadosa. E isso, no Velho Oeste, já era uma mudança rara, porque aprenderam algo que não cabia mais em discursos, nem em leis improvisadas. Tirar o nome de alguém é fácil. Conviver com as consequências de ter feito isso é que exige coragem. E aquela cidade nunca mais conseguiu fingir que não sabia a diferença.